A terra do túmulo do meu pai ainda estava fresca nos meus sapatos quando Simone deslizou o documento pela mesa de carvalho antigo. Ela nem esperou que eu tirasse o meu véu preto de luto. Era uma notificação de despejo formal. 30 dias para desocupar o local. Simone estava sentada ali, bebendo um vinho Pinot Noir de safra antiga, numa taça de cristal, usando o colar de pérolas da minha falecida mãe como um troféu. Você é uma relíquia de um passado que estou apagando, disse ela, com a voz suave como veneno. Eu olhei para o papel e depois para ela. Ela achava que tinha vencido. Estava enganada. Para o mundo lá fora, Simone era a segunda esposa dedicada que cuidou do meu pai, Landon, durante seu último ano agonizante. Na realidade, ela era uma parasita que finalmente tinha matado o hospedeiro. Nos últimos 12 meses, ela o isolou sistematicamente na ala leste da propriedade Silver Creek, despedindo as enfermeiras que eu contratei e substituindo-as por funcionários que só obedeciam a ela. Ela controlava o seu telefone, as suas visitas e os seus analgésicos. Ela desempenhava perfeitamente o papel de senhora da mansão de luto, vestindo seda de grife para as consultas médicas enquanto eu estava lá fora na geada, podando as videiras até os meus dedos sangrarem. Essa era a dinâmica. Simone administrava a aparência de riqueza. Eu administrava a sua criação. Eu tinha 24 anos, era uma jovem enóloga e a única pessoa nesta propriedade que sabia a diferença entre uma uva Cabernet e uma Merlot. Enquanto Simone estava ocupada a liquidar os bens do meu pai para financiar o seu estilo de vida de socialite falhada, eu era o fantasma nos tanques de fermentação, verificando os níveis de açúcar às 3 da manhã, negociando com distribuidores e mantendo a marca Silver Creek viva. As pessoas costumavam perguntar-me, por que é que eu ficava? Por que depois de fazer 18 anos, eu não fiz simplesmente as malas e os deixei com a sua disfunção? Chamavam-me fraca. Diziam que eu tinha complexo de vítima, mas não entendiam a corrente invisível do sobrevivente. Eu não fiquei por ter medo de Simone. Fiquei porque esta propriedade não era apenas um imóvel para mim. Era história. Era o suor da minha mãe na terra e o nome do meu pai no portão. Sair teria sido uma admissão de que Simone era a dona deste lugar, e eu recusava-me a dar-lhe essa satisfação. Eu não era uma vítima presa numa casa. Eu era uma guardiã a proteger um legado. Eu suportava os insultos, os jantares frios e a maneira como ela me olhava como se eu fosse uma mancha no seu tapete, porque eu sabia que, enquanto eu estivesse aqui, as vinhas sobreviveriam. Eu tinha sido a operadora silenciosa, a guardiã da chama, à espera que o vento mudasse. Mas, ao olhar para aquela notificação de despejo, percebendo que ela pretendia expulsar-me antes mesmo do corpo do meu pai esfriar, eu entendi que o meu silêncio tinha chegado ao fim. Simone pensou que estava a podar um galho morto. Ela não percebeu que estava a cortar a raiz de uma planta venenosa sobre a qual não sabia nada. Ela queria uma guerra pela propriedade. Tudo bem, mas tinha se esquecido de uma coisa. Eu sabia onde os corpos estavam enterrados e sabia exatamente qual alavanca puxar para derrubar a casa inteira em cima dela. Simone não esperou os 30 dias passarem. Ela começou a apagar o meu pai imediatamente. Na manhã seguinte, o som de uma porta de carrinha a bater com força fez-me ir até a varanda. Um veículo de uma loja de luxo estava parado na entrada. Da janela da cozinha, observei 2 homens de luvas brancas a carregar as poltronas de couro do meu pai, a sua coleção de mapas náuticos de primeira edição e a secretária esculpida à mão, onde ele tinha assinado a escritura original desta terra. Simone estava na varanda a apontar e a dar ordens, com uma taça de champanhe na mão, às 10 da manhã. Ela estava a liquidar a memória dele para financiar o seu futuro. Eu saí. "O que é que estás a fazer?" perguntei com a voz calma, mas tensa. "Essas coisas não são tuas para vender." Simone riu, um som frágil e agudo. "Tudo é meu para vender, querida. Eu sou a cônjuge sobrevivente.
Você é apenas uma inquilina que está a abusar da hospitalidade. Estou simplesmente a livrar-me da confusão. Precisamos de abrir espaço para a nova visão. A nova visão envolvia transformar a propriedade Silver Creek num centro de eventos de mau gosto. Mais tarde, naquela tarde, chegou um empreiteiro. Era um homem engomadinho num fato barato que olhava para as vinhas como se fossem ervas daninhas. Eu ouvi Simone a contar-lhe os seus planos. Ela queria deitar abaixo a área sul, onde estavam as vinhas de Pinot Noir mais antigas da região, para construir um estacionamento de cimento e um pavilhão de casamentos. Vinho dá muito trabalho sujo, disse ela, franzindo o nariz. É só lama e insetos. O dinheiro de verdade está nos eventos. Vamos manter algumas fileiras para fotos, claro, mas o resto tem de ir. Senti um enjoo físico no estômago. Ela não queria apenas o dinheiro. Ela queria destruir a identidade deste lugar. Ela queria arrancar o valor da terra e substituí-lo por uma casca oca de luxo. Era a ilusão de poder da carteira vazia. Simone não tinha valor próprio, nem talento, nem história, nem ligação a nada real. Por isso, ela tinha de destruir o que era real, para se sentir importante. A casa parecia oca enquanto eu passava pelos espaços vazios onde antes estava a vida do meu pai. Eu não discuti, não lhe implorei para parar. Fui para o meu quarto e fiz uma única mala. Simone sorriu com desdém quando me viu no corredor. Finalmente de partida? Perguntou ela. Ótimo. Vê se levas o teu lixo contigo. Eu sorri de volta. Estou apenas a começar, Simone. Aproveita a vista enquanto podes. Retirei-me para a adega. Era o único lugar na propriedade que Simone nunca visitava. Era muito frio, muito escuro e cheio do trabalho que ela desprezava. O ar cheirava a carvalho, a terra e a paciência. Este era o meu santuário. Passei pelas fileiras de barris até a parede do fundo, para uma caixa de madeira específica marcada com 1998. Era o ano em que eu nasci. O meu pai tinha guardado 12 garrafas de Cabernet naquele ano, dizendo-me desde criança que as abriríamos quando a estação mudasse. Bem, a estação tinha mudado. Agora era inverno, um inverno longo e rigoroso. Eu abri a tampa da caixa. Lá dentro, aninhados na palha, não havia garrafas de vinho. Em vez disso, havia um cofre pesado à prova de fogo e um envelope grosso com o meu nome escrito pela mão do meu pai. As minhas mãos tremiam enquanto o pegava. Sentei-me no chão frio de cimento e rasguei-o. Thalia, começava a carta. Se estás a ler isto, eu já parti. E se estás aqui embaixo, significa que Simone fez exatamente o que eu temia que ela fizesse. Eu li as palavras e pela primeira vez desde o funeral, chorei. Não de tristeza, mas de alívio. O meu pai não tinha sido cego. Ele tinha visto tudo. Ele escreveu sobre as noites em que fingia estar a dormir enquanto Simone me repreendia. Escreveu sobre as notificações do banco que via, mas nunca mencionava que rastreavam o dinheiro que ela desviava das contas da empresa. Ele explicou o seu silêncio. Eu estava doente, Thalia. Doente demais para lutar uma guerra em duas frentes. Se eu a tivesse confrontado enquanto estava vivo, ela teria transformado a tua vida num inferno e talvez tivesse encontrado uma maneira de contestar o testamento antes que eu pudesse protegê-lo. Por isso, fiz o papel do velho tolo e moribundo. Deixei-a pensar que estava a vencer. Deixei-a pensar que estava no controlo. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Ver como ela te tratava como uma empregada na tua própria casa. Mas eu precisava de tempo. Precisava de construir uma fortaleza que ela não pudesse derrubar. A carta detalhava tudo. O silêncio não era fraqueza. Era uma estratégia. Ele tinha sido o guardião silencioso, suportando a sua própria forma de tortura para garantir que, quando chegasse o momento, eu teria a arma de que precisava. Desculpa por não te poder proteger abertamente, escreveu ele, mas protegi-te legalmente. Dentro desta caixa está a chave para o reino. Leva-a ao Dr. Jensen e depois recupera a nossa casa. Eu enxuguei os olhos. As lágrimas tinham desaparecido.
No seu lugar havia uma determinação fria e firme. Levantei-me, agarrando o cofre ao peito. Simone estava lá em cima, a planear pavimentar a minha herança. Ela pensava que era a rainha do castelo. Não sabia que o rei tinha deixado as chaves na masmorra. Conduzi diretamente para o escritório de advocacia do Dr. Jensen, o testamenteiro e amigo mais antigo do meu pai. O pesado cofre à prova de fogo estava no banco do passageiro como um passageiro silencioso. Eu não liguei antes. Passei pela recepcionista e entrei diretamente no seu escritório. Jensen levantou o olhar da sua secretária, viu a caixa nos meus braços e soltou um longo e pesado suspiro. Ele não parecia surpreendido, parecia aliviado. Ele levantou-se e trancou a porta atrás de mim. Sentamo-nos em silêncio enquanto eu digitava o código que o meu pai tinha deixado na carta. O cofre abriu-se com um silvo. Lá dentro havia uma única pendrive e uma cópia impressa de um documento encadernado em papel jurídico azul. Jensen pegou no documento. Ele ajeitou os óculos, percorrendo as páginas que claramente tinha ajudado a redigir anos antes. Esta é a escritura do fundo fiduciário irrevogável, disse ele com a voz firme e profissional. O teu pai transferiu toda a propriedade Silver Creek, a adega, os direitos da marca e a terra para um fundo em teu nome há 3 anos. Tecnicamente, Simone tem vivido na tua casa nos últimos 36 meses. Ela não tem direito à propriedade. Nenhum. Eu assenti. Já esperava isso. O meu pai tinha insinuado a posse, mas eu nunca soube dos detalhes. Mas então, Jensen virou a página. Mas isso não é tudo, Talia. Há um adendo aqui. Chamamos-lhe a cláusula da pílula de veneno. O teu pai estava apavorado com a possibilidade de Simone tentar prejudicar-te assim que ele morresse. Ele queria garantir que, se ela agisse por ganância, pagaria por isso. Ele empurrou o documento na minha direção, apontando para um parágrafo destacado. Dizia que Simone tinha direito a uma pensão matrimonial, um subsídio mensal generoso retirado dos lucros da propriedade, sob a condição de bom comportamento. No entanto, a cláusula era específica. Se Simone tentasse vender quaisquer bens da propriedade ou se tentasse despejar a principal beneficiária, no prazo de 30 dias após a sua morte, a pensão seria imediata e permanentemente anulada. Eu fiquei a olhar para as palavras. O meu pai tinha transformado a ganância dela numa arma. Ele sabia que ela não conseguiria esperar. Sabia que ela tentaria liquidar os móveis antigos e expulsar-me antes que a relva crescesse no seu túmulo. Ao entregar-me aquela notificação de despejo ontem e ao vender a secretária dele esta manhã, Simone não tinha sido apenas cruel. Ela tinha cometido suicídio financeiro. Ela mesma puxou o gatilho, disse Jensen suavemente. Ela violou os termos menos de 48 horas após a morte dele. Ela não recebe nada, nenhuma pensão, nenhum pagamento. Ela sai com o que trouxe. Recostei-me na cadeira de couro. A frieza do cálculo deixou-me sem fôlego. O meu pai não tinha apenas construído um escudo. Ele tinha construído uma guilhotina e esperou que Simone enfiasse o próprio pescoço debaixo da lâmina. Olhei para Jensen. Ela pensa que vai vender a casa amanhã, eu disse. Jensen sorriu, uma expressão afiada como a de um tubarão que eu nunca tinha visto nele antes. Então sugiro que vamos dizer-lhe que ela está a invadir propriedade alheia. Na manhã seguinte, exatamente 24 horas depois de ela me ter entregado a notificação de despejo, entrei na cozinha. Simone estava lá, já vestida com um fato feito à medida, sentada com uma mulher que reconheci como sendo uma agente imobiliária de luxo. Elas riam enquanto tomavam café, a discutir preços de venda e estratégias de decoração. A cadeira do meu pai estava encostada a um canto, substituída por bancos modernos e elegantes, que pareciam deslocados contra as paredes de pedra rústica. Simone olhou para cima, com um sorriso tenso e desdenhoso. Bom dia, Talia. Esta é a Lívia. Ela está a ajudar-me a preparar a propriedade para o mercado. Presumo que estejas a fazer as malas. Só te restam 29 dias.
O silêncio foi a minha primeira jogada. Fui até a cafeteira, servi uma chávena para mim e sentei-me na cadeira do meu pai, puxando-a de volta para a cabeceira da mesa. Os olhos de Simone estreitaram-se. "Com licença", disse ela. "Estou numa reunião." "Receio que a sua reunião tenha terminado", disse eu com a voz calma. Deslizei uma única folha de papel pela mesa. Era uma notificação formal do escritório do Dr. Jensen, a descrever a ativação da cláusula da pílula de veneno. Simone olhou para o papel, desdenhou e depois começou a ler. Observei o seu rosto. Foi um estudo fascinante sobre a anatomia de uma queda. Primeiro confusão, depois incredulidade e, por fim, um terror pálido e trêmulo. O silêncio na sala estendeu-se até se tornar quase ensurdecedor. A agente imobiliária olhava de uma para a outra, sentindo a mudança na pressão atmosférica. "Isto é uma piada", sussurrou Simone. As suas mãos tremiam tanto que o papel fazia barulho contra a mesa. "Isto não é legal. Ele não me faria isto." "Ele fez", eu disse. "Ele sabia exatamente quem tu eras. Ele sabia que tentarias vender este lugar antes que as flores no túmulo dele murchassem. Por isso ele garantiu que, se tentasses, perderias tudo. A pensão, o subsídio, o carro. Acabou tudo, Simone. Quebraste o contrato. Tu despejaste-te a ti mesma." Ela levantou-se, derrubando a cadeira. "Sua bruxinha!" gritou ela, perdendo toda a compostura. "Eu era a mulher dele. Eu cuidei dele. Eu mereço este dinheiro." "Tu não mereces nada", respondi sem levantar a voz. "Isolaste um homem moribundo, maltrataste a filha dele, tentaste destruir o seu legado por dinheiro rápido, apostaste na fraqueza dele, mas esqueceste-te de contar com a sua inteligência." Eu levantei-me. A minha sombra caiu sobre os seus papéis como o golpe de um martelo de juiz. "Deste-me 30 dias para sair da minha própria casa. O fundo fiduciário dá-te 0, mas eu não sou irracional. Vou dar-te até o chaveiro chegar. Isso é daqui a uns 45 minutos. Simone olhou para a agente imobiliária, desesperada por uma aliada. Mas a mulher já estava a arrumar a sua mala, claramente sem querer fazer parte daquele desastre. Simone virou-se para mim com os olhos desvairados. "Eu não vou sair. Não me podes obrigar." "Na verdade posso", eu disse. "Já chamei o xerife. Ele está a caminho para remover uma invasora, e como acabaste de anular o teu próprio acordo pré-nupcial, sugiro que comeces a fazer as malas com o que conseguires carregar. As malas da Louis Vuitton que compraste com o orçamento da empresa talvez sejam tudo o que te resta." O xerife chegou 10 minutos depois. Não precisou de usar a força, mas a sua presença foi suficiente. Simone gritava sobre justiça, sobre o seu sacrifício, sobre como tinha dado tudo a um homem que a traiu. Mas enquanto ela arrastava as suas malas de grife pela entrada de cascalho, com os saltos a afundarem-se na terra que ela desprezava, parecia pequena. A grandiosidade tinha desaparecido. Ela era apenas uma mulher que tinha apostado na ganância e perdido. Observei o seu carro a desaparecer pela estrada longa e sinuosa. Quando as luzes traseiras se apagaram, o silêncio voltou. Mas era diferente desta vez. Não era o silêncio tenso e sufocante de quem pisa em ovos. Era profundo e pesado, como a terra depois de uma tempestade. Chamei o chaveiro, mudei todas as fechaduras da casa e depois saí para a vinha. O sol estava a pôr-se, projetando longas sombras douradas sobre as fileiras de videiras. Caminhei até a borda da área sul, o lugar que Simone queria pavimentar. A terra estava fria e rica debaixo das minhas botas. Eu podia sentir a vida nela, a energia adormecida à espera da primavera. A corrente invisível que me prendia a este lugar há tanto tempo, o medo de que, se eu partisse, ele morreria, tinha desaparecido. Foi substituída por um peso diferente, o peso da posse, o peso da responsabilidade. Mas este era um peso que eu escolhia carregar. Eu tinha trazido uma garrafa comigo, uma das de 1998 da Caixa. Não a bebi.
Em vez disso, tirei a rolha e derramei o líquido rubi escuro no chão, na base da videira mais antiga, uma oferenda para os fantasmas. Para a minha mãe, que plantou esta semente, e para o meu pai, que a regou com o seu silêncio para que ela pudesse sobreviver à seca. Dizem que a vingança é um prato que se serve frio, mas eu discordo. A melhor vingança não é sobre destruição, é sobre preservação. É sobre estar no meio dos destroços da ganância de outra pessoa e perceber que és tu quem segura as sementes do futuro. Simone queria apagar o passado para construir um monumento a si mesma. Eu salvei o passado para construir um futuro para esta terra. Essa é a justiça de quem semeia. Nós não apenas cortamos as ervas daninhas, plantamos algo mais forte no seu lugar. Olhei para o vale, o meu vale, e respirei fundo o ar frio. A guerra tinha acabado. O trabalho estava apenas a começar, e pela primeira vez na minha vida eu estava pronta para a colheita.